bem-vindo. Está entrando ao programa Entrando em Campo. Eu sou Daniel e ao meu lado está Rafael. Vamos estar juntos falando tudo sobre esporte, tanto da região do Cariri como Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Bom, gente, a gente vai começar falando sobre o Campeonato Cearense, onde tem uma equipe nova disputando o Campeonato Cearense, que é a equipe do Cariri. Rafael, eu quero que você fale um pouco aí, para que a gente possa conhecer aí essa equipe do Cariri. A equipe do Cariri, né, é uma equipe nova que recentemente foi reformada aqui na cidade de Rio Grande do Norte, né? Uma equipe que veio de um acesso da terceira divisão do Cearense para a segunda, né? Hoje a equipe é comandada pelo técnico Anderson Vitor, que é um baita treinador, onde lá mantém a base do time, né, do acesso, e teve algumas contratações. E hoje a equipe ocupa a sexta colocação no campeonato, tentando uma vaguinha para disputar a primeira divisão do Cearense no próximo ano. A equipe do Cariri é uma equipe nova, né, que começou seus trabalhos aqui na cidade do Rio Grande do Norte recentemente, e hoje é comandada pelo o presidente da equipe, Dr. Rogerberg, né, Freitas, que é dono da equipe do Cariri, onde tem sua sede já bem montada, né? E a equipe do Cariri, nesse meio de semana, venceu a equipe do Itapipoca pelo placar de 2-1. O Cariri venceu o Itapipoca pelo placar de 2-1. O gol marcado foi pela equipe pelos atletas Tiaguinho e o atacante Marcelo Nicasso. O Marcelo Nicasso foi um recém-chegado, né, que já jogou pelo Icasa, pelo Fortaleza. É um atacante bastante experiente. Na sua estreia, fez o seu gol. Só te interromper, é um jogador de maior peso hoje na equipe do Cariri, né? Inclusive tem outro atacante lá, né, que é o atacante Moré, né, que também já recentemente conhecido do futebol cearense, passado pelo Guarani, pelo Barbaia, né, e outras equipes aqui do Nordeste. Inclusive o Cariri está começando esse trabalho agora, né? O treinador Anderson Vitor é um baita treinador, pelo que eu conheço o trabalho dele, vem fazendo um bom trabalho na equipe. A equipe do Cariri vinha sobre uma derrota na rodada passada, mas nessa rodada agora, do meio de semana, conseguiu vencer para melhorar mais na tabela de classificação. Onde a equipe tivesse perdido esse jogo do meio de semana, complicava, né? E podia até ser rebaixado para a terceira divisão de volta. Mas ao vencer, ficou mais tranquilo na tabela, e no próximo jogo a equipe do Cariri já tem um jogo muito duríssimo, que é a equipe do Horizonte, Daniel. Que o Horizonte hoje é o vice-líder da competição, só fica atrás do Iguatu só em termos de um ponto. Que o Iguatu hoje tem a pontuação de 10 pontos fechado, não perdeu para ninguém, e o Horizonte ali está em segundo lugar com 9 pontos. É uma baita da equipe, vai ser um grande jogo entre a equipe do Cariri e o Horizonte, Daniel. Beleza, a gente tem muita coisa ainda para falar sobre essa equipe do Cariri. Bom, gente, a gente agora vai falar do Campeonato Brasileiro, que é início de temporada, mas está pegando fogo. E a gente vai falar sobre a equipe do São Paulo, que jogou contra a equipe do Fortaleza, a equipe do Fortaleza da capital, aqui do nosso estado do Ceará, e ganhou lá dentro por 1-0. Como vai mal o São Paulo, Rafael? O São Paulo, Daniel, a equipe do São Paulo não vem bem, né? Já demonstra esse jogo do São Paulo desde o jogo passado, né? Ao empatar na Libertadores, uma competição que o São Paulo eu achava que o São Paulo ia vencer esse primeiro jogo, né? Que foi contra a equipe do Racing, da Argentina. O Racing foi lá e empatou o jogo dentro do estádio do Morumbi, que não é um estádio assim, tipo assim, um jogo que não é fácil uma equipe ir lá, empatar o jogo ou até mesmo vencer. O Racing da Argentina foi até lá, no estado de São Paulo, que é o Morumbi, e conseguiu um resultado importante para levar para o jogo de volta, que será a próxima semana. Até mesmo jogando pelo empate, a equipe do Racing poderá passar para a próxima fase da Libertadores. E no Brasileiro, o São Paulo não se deu bem, jogando no estádio do Morumbi ontem, o Fortaleza foi superior e venceu a equipe do São Paulo pelo placar de 1-0. O jogo foi até ontem nesse jogo, e o São Paulo já dá para se preocupar com a sua torcida, né? Porque a posição que o São Paulo está, pelo time que o São Paulo tem, Daniel, eu acho que mesmo está muito para desejar, viu? Porque a equipe
não está fazendo bata futebol, entendeu? É uma equipe que foi campeão paulista, né? Onde todos esperavam, já que se tem sido campeão, vinha com mais força, com mais alegria, mas hoje é um futebol muito pequeno para o nível que é o São Paulo, né? Mas vamos comentar mais as equipes que estão lá na ponta da tabela. O Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro, não é isso? É o líder. A equipe do Palmeiras hoje já ocupa a primeira posição do Campeonato Brasileiro, né? Ao vencer hoje o Atlético Goianiense pelo placar de 3-0. Hoje o Palmeiras é o líder da competição com 25 pontos, Daniel. E sem contar que do meu conhecimento, o Palmeiras não utilizou uma equipe, do meu conhecimento, que a equipe do Palmeiras não utilizou uma equipe titular, mas foi superior à equipe Atlético Goianiense, né? E venceu a partida pelo placar de 3-0. E hoje é líder da competição, né? Está bem na posição ali, né? Com 25 pontos, enquanto isso os outros. Mas tem uma equipe que é o segundo colocado, está em empate na pontuação com ele, só perde o saldo de gol, né? Que é a equipe. Inclusive, vou tocar no assunto hoje, é a equipe do Atlético Paranaense, né? Foi. Que é segundo lugar do campeonato, mas que jogou com a equipe do Ceará, não é isso? A equipe do Ceará. A equipe do Ceará venceu o Atlético Paranaense na Arena Castelão. Eu sempre bati na tecla, para vencer a equipe do Ceará, Daniel, na Arena Castelão, não é qualquer um não. Porque a equipe do Ceará jogando ali, nem que não esteja torcida, mas a equipe do Ceará na Arena Castelão é superior e venceu a partida diante do Atlético Paranaense, que tem um baita de time, Daniel, o Atlético Paranaense. Hoje a equipe do Atlético Paranaense tem um time ótimo, um elenco bastante bem rodado, conhecido ali, jogadores bem veteranos conhecidos ali da torcida atleticana, né? Mas hoje o Ceará não quis saber disso não, Daniel. A equipe do Ceará foi pra cima e venceu o jogo. Entendeu? E até porque a equipe do Ceará, né, vinha numa pressão, né? Algumas derrotas, estavam incomodando o técnico Guto, né? Do Ceará, então foi muito importante essa vitória do Ceará dentro de casa contra o Atlético Paranaense. Em terceiro lugar está a equipe do Fortaleza, né? Do Fortaleza, né? E venceu o São Paulo e aí se garantiu aí em terceiro lugar. Parabéns, a equipe está muito bem entrosada, muito bem treinada por esse treinador argentino, né? O argentino, o treinador argentino, eu boto na tecla do futebol brasileiro que atualmente, os anos passados, a gente só via treinadores brasileiros treinando as equipes brasileiras, entendeu? A gente não via um estrangeiro. Até mesmo depois que o português lá que veio com o Flamengo, que fez aquele bando de trabalho no Flamengo, as equipes brasileiras já começou a se interessar nos treinadores de fora e começou a trazer jogadores. Não é à toa que hoje o Palmeiras tem um treinador estrangeiro e o Fortaleza, que é a equipe que venceu ontem esse jogo do São Paulo, o treinador argentino, né? Ele não é um cara conhecido aqui do futebol brasileiro, mas chegou aqui no Fortaleza e está fazendo um trabalho belíssimo, entendeu? E eu quero dizer que é você, Nel. Sinceramente, com todo respeito a todas as equipes brasileiras que estão no Brasileirão. Mas se continuar essa pegada, o Fortaleza esse ano vai disputar para o ano a Taça Libertadores. E quem está em quarto lugar é a equipe do Bragantino, uma equipe também muito boa, do estado de São Paulo, né? E vem desbancando também várias equipes aí no top, né, do Campeonato Brasileiro, né? A equipe do Bragantino hoje ocupa a quarta posição, Daniel. É uma equipe ótima, entendeu? Eu peguei assim uma base do noticiário no Bragantino. Hoje o Bragantino está bem na posição, né, na tabela, como se diz, quarto colocado, e está superando as outras equipes que estão lá atrás, nem o Fluminense, nem o Flamengo e outras equipes. O Grêmio, cara, o Grêmio que está na zona de rebaixamento, depois da saída do Renato Gaúcho, o Grêmio desandou, né? A equipe do Grêmio ontem conseguiu vencer o jogo, né? Conseguiu vencer o jogo do Fluminense no Maracanã. Mas aí ainda permanece na zona de rebaixamento, porque ainda não está mostrando um futebol que a torcida do Grêmio queira, Daniel, entendeu? Porque hoje não adianta você jogar e não ter, tipo assim, um futebol bonito, assim, de a torcida gostar, entendeu? E até mesmo o Grêmio está desejando a mostrar esse futebol bom, Daniel. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui do programa Entrando em Campo, que está retornando as gravações.
para que a gente possa estar disponibilizando para vocês conteúdo falando sobre o esporte, tanto da nossa região, como também o Campeonato Brasileiro, Libertadores. Logo, logo também vamos estar falando da Copa do Brasil, que no momento ainda está parado, né, por conta aí dos jogos da Libertadores, mas logo, logo a gente vai estar falando também. Então, um forte abraço a todos, eu sou Daniel e ao meu lado está Rafael, que vai estar aqui junto com a gente no programa Entrando em Campo. Muito obrigado, Daniel. Quero agradecer pelo espaço, né? Fico muito feliz em estar participando desse programa, né? Entrando em Campo. Inclusivamente, o meu conhecimento desse convite que foi feito para você me convidando para participar. Você me convidando para participar desse programa, eu não pensei em duas conversas não, eu fui logo dizendo sim, porque é muito importante, tanto para você, como para a comunidade, tanto para eu mesmo, como para a comunidade que vai estar nos assistindo. E esse programa vai ser bastante bem movimentado, né? Que a gente estamos aí conversando hoje, né? Estamos voltando aos trabalhos de volta desse programa. Mas em breve vai ter mais novidades, entendeu? Porque esse é só o primeiro programa. E desde já, Daniel, eu quero mandar um abraço para os amigos meus, né, que antes de eu vir para cá, pediram para mandar um abraço, uns alô, né. Acho que você já tem um conhecimento quem é lá na vila, o árbitro Jaedson, o árbitro que apita jogos amador. E tem uma associação aí, né, que é Associação Amigos do Cariri, né, que é uma associação que é feita só de árbitro. Ele me pediu para mandar um abraço, né, e falar um pouco. Pediu até o espaço no programa, só que eu disse a ele que no momento o espaço não está disponível porque ainda estamos nessa fase de construção, não é isso? Uhum. Mas em breve iremos convidar ele, o presidente da associação de árbitros dele, né? É bom, até porque assim, esse ano eu acho que é muito difícil ter competições aqui amadores aqui em nossa cidade, mas no próximo ano nós também entraremos também com uma divulgação também dos campeonatos amadores aqui. Nós temos o campeonato rural, temos competições aqui no bairro do Horto, na Vila Três Maria, né? Tem a CA Júnior. Tem a CA Júnior. Então nós também, dentro do possível, inclusive com até repórter lá no campo, indo lá, conversar com os organizadores das competições. Então tudo isso é a gente se organizando um pouco, esperar um pouquinho diminuir essa questão dessa pandemia, mas com certeza a gente vai ter muita coisa boa aqui dentro do nosso programa. Pessoal, forte abraço a todos, fiquem com Deus. Olha, a gente tem uma promoção aqui dentro do nosso programa. Se a gente chegar a 200 inscritos, a gente vai estar sorteando uma camisa que pode ser até do seu time. Então se inscreve no nosso canal e vem participar junto com a gente. Um forte abraço a todos, até mais!